aqui no Esporte Total. 4 rodadas foram disputadas no Campeonato Brasileiro. 4 treinadores já perderam o emprego. O último foi o técnico do Corinthians, o Ramon Dias. Depois da partida desta quarta-feira contra o Fluminense, na Arena Corinthians, onde o time até então de Ramon Dias perdeu por 2-0 dentro de casa, uma manhã tranquila nesta quinta-feira, com treinos, inclusive comandado pelo ex-treinador. Nessa quinta-feira à tarde, a diretoria do Corinthians, o presidente Augusto Melo e o diretor de futebol, o Fabinho Soldado, se reuniram e decidiram pela demissão do técnico corintiano Ramon Dias e também da sua equipe, assim como o seu filho, o assistente Emiliano Dias. Ramon Dias, que chegou no Corinthians no ano passado com a missão de tirar o clube, de tirar o Timão da zona de rebaixamento, conseguiu, além disso, uma classificação para a pré-Libertadores, onde o Corinthians foi precocemente eliminado ainda nesta fase de pré-Libertadores, e conseguiu também uma excelente campanha. Foram 9 vitórias consecutivas, não só tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, como também fez mais do que o prometido. Mas nesse ano as vitórias deixaram de acontecer depois, tudo bem, de uma excelente campanha no Campeonato Paulista e de uma vitória em cima do rival na final da competição. Foram 6 partidas e apenas uma vitória. O Corinthians hoje ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro e somou apenas 1 ponto na Sul-Americana depois de deixar a Libertadores da América. Ao todo, Ramon Dias teve 59 partidas no comando do Corinthians, foram 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, um aproveitamento aí quase de 60%. Lembrando que amanhã o Corinthians treina antes de enfrentar o Sport neste sábado e quem comanda as atividades é o técnico do Sub-20, Orlando Ribeiro. Falando agora um pouco sobre o possível nome para substituir Ramon Dias, tudo indica que Dorival Júnior é o plano A. A informação que corre é que o Corinthians não quer ficar muito tempo sem um técnico. Então, apesar de negar que haja uma conexão e uma conversa com o técnico Dorival Júnior, de fato, o que sabemos e o que apuramos é que mesmo enquanto Ramon Dias ainda era técnico do Corinthians, a diretoria corintiana fez sim uma aproximação com Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira. Por hora, nada anunciado, mas muito provavelmente nas próximas horas ou nos próximos dias, Corinthians anunciará seu novo treinador. Assim, o Dorival Júnior, tá? Vamos lá. O Corinthians... Vamos lá. Deixa eu ver se eu fico com um cara mais intelectual. Assim. O Corinthians fez uma proposta ao Dorival Júnior que eu considero uma proposta irrecusável. Tá? Eu preciso ver nas minhas anotações, porque eu já trouxe... Eu sou o Samir Cascalho, eu trago o salário de todo mundo. Eu sei o teu salário, hein? Eu tô tentando... Eu vou pegar nas minhas anotações para ver quanto o Ramon Dias ganhava no Corinthians, porque uma fonte me disse que o Dorival Júnior vai ganhar pouco mais que o dobro do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. Dorival vem para ser, tá? Dorival vem para ser, se realmente se confirmar a vinda dele, um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro, tá? Por quê? Primeiro porque é um técnico de seleção brasileira, um treinador que, se fez ou não um bom trabalho na seleção, cabe uma boa discussão, teve tempo para isso, enfim, se fez ou não um bom trabalho com a seleção, ele passou pela seleção, isso valoriza, né, o técnico.
Segundo, que o Dorival não estava muito certo de trabalhar já logo na sequência, após a sua demissão da seleção. Tanto que eu conversei com uma fonte no Santos hoje, que me disse que a justificativa do Dorival, né, em não aceitar a proposta do Santos foi de que ele não trabalharia agora, logo na sequência, logo após a saída da seleção brasileira. E eu conversei com uma fonte agora e disse, mas ele está negociando com o Corinthians, né? Tudo indica que pode aceitar. E aí a fonte do Santos me respondeu. Como eu cobri há 15 anos lá, eu sempre tenho minhas fontes lá, porque o que eu queria saber? Eu queria saber exatamente o que ele pediu para o Santos para eu saber quanto que ele pediria para o Corinthians ou o que ele pediria em relação ao projeto. Ele não exigiu nada, não chegou a nem falar em salários com o Santos, porque ele disse que não trabalharia agora. Aí essa fonte disse o seguinte para mim, então ele está fechado, já estava fechado com o Corinthians quando a gente foi procurá-lo. Porque ele falou para a gente que não trabalharia agora, que não queria nem ouvir a proposta. E ele tem uma relação ótima. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. Com o Santos, com a cidade de Santos. Foram 2 passagens pelo Santos, né? Acho que foram 2 títulos paulistas, Copa do Brasil conquistada, enfim. E ele meteu essa, tá? Ele meteu essa. Então, assim, para você convencer o Dorival, então primeiro você tem que oferecer o projeto para ele, tá? O projeto. E também um baita de um salário. Que aí o Corinthians tem mais bala na agulha que o Santos para oferecer um grande salário. Apesar que o Santos também fez uma proposta boa para o Luiz Castro. O Marcelo Teixeira é meio maluco. Enfim, a proposta está na mesa, tá? Está havendo uma preocupação, tanto do Dorival como de todos, daquela coisa de que, só comecei a negociar depois. Então, pela minha experiência, vocês podem dormir tranquilos hoje, que o Dorival, eu acredito que não vai ser anunciado como técnico hoje, né? Até para dar essa questão de que, tudo começou depois da saída do Ramon, entendeu? Até para passar essa imagem. Isso é só uma opinião, tá, gente? Isso não é uma informação. O Dorival pode ser anunciado a qualquer momento. Se não fosse a minha experiência que eu tive, eu tenho uma carreira de 20 anos e se eu fosse admitir um erro na minha carreira, eu admitiria o do Renato Gaúcho. Foi inclusive no início do canal. O canal já começou explodindo de audiência, voando. Mas muitos profissionais que trabalham na imprensa, editores, chefes meu no UOL, falou que Samir, você nunca deveria admitir esse erro, porque o Renato Gaúcho ele é assim. Se não fosse a questão do Renato Gaúcho, porque eu sinto que a situação do Dorival hoje é a mesma de quando eu informei os corintianos logo após a saída do Mancini, que isso foi em 2021, né? Que o Renato Gaúcho havia acertado com o Corinthians, estava apalavrado. E a minuta do contrato estava pronta, e eu sei, o advogado dele estava no Parque São Jorge, eu sabia os detalhes, teve gente até de torcida organizada que soube. E, então, não foi um erro, na verdade, mas como eu cravei, né? Então, por isso que eu não vou cravar o Dorival, tá? Por isso, porque aí amanhã o Dorival, né, acha que vai ficar queimado no mercado, já pensou, o cara vai dormir, acorda meio perturbado, eu vou ficar queimado no mercado, vão falar que eu passei a perna num treinador empregado, eu vou acabar não aceitando, deixa para próxima, eu não sei, velho, entendeu? Então, assim, por prudência, né, somando a experiência que eu tenho agora, né, com essa experiência que eu tive em relação ao Renato lá na época, que tem gente que aqui do canal nem sabe disso, nem lembra, porque eu super bem informado de Renato, trazendo salário, trazendo que iria ficar com porcentagem de jogador da base, ninguém tinha mais informação do que eu era o cara certo para cravar, e eu, na verdade, eu cravei, mas eu falei que só faltava assinar, então eu não errei também, entendeu? Eu não falei que tinha assinado, então, enfim... o Dorival Júnior está nesse nível, velho, de um treinador que está bem avançado com o Corinthians, gostou da proposta salarial, tá?
Só que deixou de dar resposta, entendeu? Então também não está nesse nível, né? Porque ele também não falou assim, ó, beleza, bate o contrato aí que eu vou assinar. Não, então a gente tem que ir devagar, tá? Devagar, né? Porque o seu maior, essa foi boa, né? Foi falar que o cara saía de manhã, saía de noite, ele saía de manhã. O Camerão é muito canário. Existe um vídeo que viraliza, que sou eu que faço essa pergunta, do Paulinho, ex-atacante do Flamengo, ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo, que foi contratado pelo Santos. E ele estava no bonde da Estela, lá no Flamengo, e foi mandado embora por causa disso. E eu sempre fui um repórter chato de fazer perguntas em coletivas, o pessoal não me suportava em coletivas. E aí, sou eu, é minha voz. Quem já viu esse meme, levanta a mão. Eu recebo pelo menos uma vez por semana. É você, Samir? É você, Samir? Sim, sou eu. Eu perguntei para o Paulinho, você estava no bonde da Estela, você é um jogador que tecnicamente é muito bom, eu quero saber se você vai parar com a noitada, né? Se você acha que isso foi um erro na sua carreira, ou se você acha que isso não é um erro, você vai melhorar em relação a isso, fora de campo, vai parar com a noitada. Ele falou assim para mim, não, mas não sou da noitada. Pode ver aí os vídeos que vazaram aí, era tudo de dia. Mas eu acho que ele falou numa simplicidade, ele não falou para mim dar uma invertida. Ai, meu Deus. Coloca um meme pra gente, velho. Eu acho que eu já vi. É mesmo, lembra? Enfim, né, velho? Aí ficou essa questão que o cara aí põe aqueles caras, que ele me zoou, lacrou pra cima de mim. Enfim, acontece. Eu fiz uma pergunta chata, ele foi ligeiro na resposta, velho. Eu não tenho problema com isso. Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Online. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Corinthians aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Corinthians. O Ramon Dias foi demitido nessa quinta-feira e o nome mais provável de assumir o Corinthians é o Dorival Júnior. Você concorda com essa provável contratação? Muita gente pedindo o Tite também, mas o primeiro nome, o plano A da diretoria do Augusto Melo é de contratar o técnico Dorival Júnior. Então deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua opinião, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!